és o meu descanso. Olá, queridos, graça e paz, bom dia para você. Espero que você esteja bem, a sua família também. Espero que estejam todos com saúde nesse tempo, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender mais, para servir melhor. Essa é a nossa escola bíblica, onde temos essa oportunidade, esse privilégio. Então sejam todos muito bem-vindos. Fique conosco do início ao fim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Ser Igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas na igreja local. Amém? Mas antes mesmo, quero agradecer você por estar conosco, por separar esse tempo de qualidade para aprender mais do nosso Deus. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunir por meio dessa ferramenta, ó Pai, para aprender mais do Senhor, para servir ainda melhor. Ó Deus, que estejam atentos os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que possamos aprender cada vez mais para continuarmos servindo ao Senhor com excelência. Obrigado, Pai, pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por essa nova série que começamos há algum tempo atrás, chamada Ser Igreja. Tem nos trazido grandes aprendizados, tem nos trazido lições importantes, conceitos importantes, reforço, Pai, para aquilo que já sabíamos, e nós agradecemos ao Senhor porque em tudo o Senhor tem falado a cada um de nós, por isso nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos a Ti. Fica conosco, Senhor, do início ao fim desse estudo, e que o nome do Senhor seja engrandecido e que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, dê um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, com seus familiares. Faça com que a mensagem do Evangelho alcance vidas, alcance corações, alcance pessoas, famílias que estejam precisando da palavra de Deus, do ensino do Evangelho. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a disciplina na igreja ou vivendo a disciplina na igreja local. Nós já falamos em 4 episódios e o primeiro dele foi Bases Bíblicas da Igreja, o segundo a Comunidade de Cristo, o terceiro a Missão da Igreja Local e agora nós começamos a falar sobre disciplinas na igreja. O que é disciplina bíblica? E aí se você quiser recapitular, coloca aqui no chat, aqui no nosso vídeo, para que a gente possa juntos relembrar e continuar aprendendo. Vamos falar um pouco sobre disciplina na igreja local, vamos falar sobre administração ou governo eclesiástico, como alguém se torna membro da igreja local e um plano de ação para a disciplina na igreja. Se o Senhor nos permitir, falaremos todos esses temas, senão teremos aí mais uma terceira parte desse episódio Disciplina na Igreja. Amém? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Vale perguntar para você, o que é disciplina? Por que é tão importante a aplicação da disciplina na igreja? A disciplina na igreja vai além da correção de irmãos. É uma característica de uma igreja que deseja viver em santidade. Lembra que falamos um pouco no episódio anterior sobre essa visão da igreja. A igreja busca santidade em todos os momentos, seja com as pessoas, de maneira individual, mas seja também no aspecto coletivo. Então a igreja também busca santidade, busca viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. E aí eu quero te perguntar algumas coisas aqui e gostaria que você me respondesse com muita sinceridade. A respeito de você mesmo, como é a sua vida espiritual? Você é alguém emocionalmente maduro? Você se considera alguém emocionalmente maduro? Ou está em processo de amadurecimento? Você está desempenhando seus dons espirituais, ou seja, está usando os seus dons a serviço do reino de Deus? O fruto do Espírito é crescente em sua vida?
Você compreende a diferença entre viver no mundo e no reino de Deus? Sabe conviver com pessoas diferentes de você? Sua vida tem sido abençoada por Deus? E de que forma isso tem acontecido? Você é membro da igreja ou está em processo de filiação? Por conveniência ou por servir ao Senhor? Porque você compreende que é a vontade de Deus que você seja parte deste corpo em especial. Responda essas perguntas. São perguntas importantes para quem está buscando a santidade. Uma coisa que eu sempre me pergunto é, quando uma pessoa está na igreja há muito tempo e ela não se decide em fazer parte da igreja ou ainda não se decide pelo batismo, né, se tornando apenas amigo ou amiga do evangelho, porque é alguém que não aprofunda o seu compromisso com Cristo e com a comunidade local. E essas perguntas, em certo sentido, trazem para nós a seguinte resposta: eu vivo a disciplina bíblica ou não? Geralmente o confronto de nossos pecados não acontece apenas quando alguns de nossos erros e tendências é levado a público. Somos confrontados em vários momentos informais ou formais em que a palavra de Deus é pregada, ensinada e lida. É importante pensar em cada uma das perguntas que fizemos aqui, antes mesmo de prosseguirmos, de irmos adiante. E aí eu digo isso para você especificamente, você que deseja atuar em algum ministério, você que deseja se filiar à igreja, seja aqui no Satélite Íris ou em outro lugar. Porque essas perguntas nos remetem a qual a nossa motivação? É espiritual? É a capacidade de submissão a Deus e às normas bíblicas que definem os relacionamentos numa igreja genuinamente cristã? É a minha capacidade de me submeter a Deus em amor, entendendo que esse é o melhor caminho, é o caminho mais excelente para a minha vida? Se estamos na igreja e desejamos dar passos que consolidem a nossa vida na igreja, passos que nos ajudam a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que nos leve a buscar a santidade, ou é mera conveniência, é porque é legal, tem um louvor bacana, uma palavra maravilhosa, mas eu não quero um compromisso mais profundo com Cristo nem com a comunidade local. A disciplina na igreja não é opcional, mas obrigatória, irmãos. Obrigatória. Trata-se de algo imprescindível se nós quisermos obedecer às Escrituras. E qual é o propósito da disciplina na igreja? O propósito da disciplina, seja preventiva ou corretiva, é restaurar cada um de nós. A disciplina nunca tem por finalidade a desforra, o castigo e a exclusão da pessoa. Muito pelo contrário, ela tem o desejo de conformar a pessoa à vontade de Cristo, em amor, em santidade, com graça e misericórdia e principalmente perdão. Ela nem sempre será punitiva. Geralmente acontece para proteger o rebanho e a própria pessoa de cair. É aquela ideia do Salmo 42 de que um abismo chama outro abismo. E o nosso desejo com a disciplina é exatamente isso, né? Errou, vamos corrigir a rota para não continuarmos caindo e abrindo mais buracos dentro do próprio buraco. Sem dúvida, o maior desafio para as igrejas que exercem disciplina é encontrar um equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus para aplicá-la. A disciplina bíblica corretiva, quando bem aplicada, nunca termina apenas no ato de confrontação. Principalmente se a resposta de quem é confrontado é positiva e de arrependimento. Independente do escândalo do pecado, para Deus não há pecadinho ou pecadão. Como dizemos popularmente, todo pecado é contra Deus. E o rei Davi, em 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13, quando confrontado sobre seu pecado pelo profeta Natã, disse ao profeta: pequei contra o Senhor. E orou em seu salmo de confissão: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. E isso está registrado naquele belíssimo Salmo 51 e aqui especificamente o verso 4. O que existe são consequências maiores e menores na esfera humana. Porém, queridos, essas consequências Deus deseja restaurar.
E o papel da igreja é exercido de acordo com o caráter de Jesus. Quando há conciliação e restauração, num processo de disciplina, não basta retirar o nome da pessoa do rol de membros. É imprescindível que se planeje e aplique estratégias de restauração do pecador. E é para isso que nós fomos chamados, para restauração, para pregar a transformação, não para julgar e punir, mas para amar, perdoar e ajudar a corrigir. Esse é o maior legado que o Senhor Jesus nos deixou quando pensamos em disciplina na igreja local. O pecado tem consequências terríveis na vida de alguém. Talvez você já tenha experimentado isso. Inclusive, requer-se que sim, pois senão é improvável que tenha experimentado um genuíno arrependimento. Geralmente, quando pecamos, deixamos algo de bom nosso para trás, mesmo que esse algo bom seja simplesmente a intenção de Deus ou a intenção que Deus tinha para nós. Ficam para trás relacionamentos, sentimentos, sonhos e intenções. Por isso, disciplinar um irmão é mais do que confrontá-lo. E, se necessário, retirá-lo da comunhão da organização e do organismo da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 diz: "Mas agora estou lhe escrevendo", e aí leio aqui para você, "que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer." O apóstolo Paulo aponta 6 pecados que exigem disciplina corretiva. Se você reconhecer algum desses pecados em sua vida, tome muito cuidado, pois a constante prática dos mesmos não apenas corromperá seu coração, mas exigirá uma postura de disciplina corretiva pública da parte de sua igreja local em prol da santidade da sua e da do rebanho como um todo. Então é importante a gente ler esse texto com cautela, ler esse texto com muita clareza. Nós precisamos ter uma postura firme para disciplinar corretivamente. O apóstolo Paulo ataca veemente esses pecados. Posso ampliar essa ideia dizendo para você que todo pecado precisa ser combatido, precisa ser atacado, confrontado e principalmente corrigido. Agora, é muito ruim você se deparar com alguém que diz ser irmão, que é imoral, que é avarento, que é um idólatra, alguém que calunia, alguém que é alcoólatra ou até mesmo ladrão. Com tais pessoas, o apóstolo Paulo nos adverte: vocês nem devem comer. E aqui é muito sério, que talvez você diga: puxa, estão fazendo acepção de pessoas, estão jogando o pecador à margem. Muito pelo contrário. É uma advertência para que ninguém ande segundo esses critérios. Porque se você andar segundo esses critérios, realmente você não se converteu, você não conhece a Jesus, você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Ou seja, simplesmente sou um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas lá dentro, muito feio. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Além da restauração, que é um dos principais propósitos da disciplina cristã, podemos acrescentar que ela visa a obediência dos membros a Deus, uma vida com pureza e desencorajar os outros membros de pecar. Em resumo, a disciplina bíblica visa restaurar o pecador, honrar a Cristo, manter a pureza do indivíduo e de todo o corpo de Cristo, desencorajar a prática do pecado. Então, essa disciplina bíblica nos leva a compreender isso, que precisamos pensar nela com um olhar restaurador, com um olhar de honra a Cristo, com um olhar de manter a pureza da pessoa e de todo o corpo, e aí associando isso à santidade que falamos aqui, e também o desencorajar a prática do pecado por alguns, em nome de Jesus. Se você tiver dúvida a respeito desse tema, disciplina na igreja, você pode me mandar no particular pelo WhatsApp, pode fazer perguntas aqui no nosso chat, que nós vamos responder ao irmão, tá bom?
Quero mudar aqui de assunto, quero falar um pouco sobre administração ou governo eclesiástico. Nós sabemos que a igreja local é um organismo vivo, mas também é uma instituição humana, uma organização. Naturalmente, queremos que a primeira característica se sobreponha à segunda, mas elas coexistem, pelo menos enquanto Jesus não voltar para levar-nos à glória eterna. Organização ou organismo? É a pergunta que o professor Lourenço Stélio Rega propõe em sua Anatomia da Igreja. Segundo ele, as ideias não são contraditórias ou excludentes, mas complementares, pois cada uma apresenta aspectos diferentes da mesma verdade. Quando falamos de igreja como organização, estamos nos referindo ao seu aspecto administrativo, estrutural e operacional. Quando falamos da igreja como organismo, estamos nos referindo à igreja como composta de membros interdependentes e coparticipantes de uma mesma experiência salvadora e vivencial sob uma mesma fonte de vida. Fonte essa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para experimentarmos a dinâmica do organismo e do corpo de Cristo, aqui agora precisamos de estruturas funcionais. As estruturas são necessárias para atender ao desenvolvimento e cumprimento das metas do reino de Deus e dos princípios bíblicos estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Necessitamos de métodos adequados que se tornam a missão da igreja sensível às necessidades e culturas locais. Sim, precisamos de uma organização básica que nos ajude a cumprir a nossa missão. Amém, queridos? Romanos capítulo 13, verso 14 diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Quando olhamos para o aspecto eclesiástico, para essa administração ou governo da igreja, olhamos para essa qualidade. Queremos ter uma igreja que administrativamente cumpra os requisitos que glorifiquem e honrem o nome do nosso Deus. Então, como é a administração de uma igreja local? Como se desenvolve e operacionaliza seus ministérios e funções? Vamos começar estudando os tipos de governos eclesiásticos que existem e em seguida vamos observar o modelo que mais combina com o que compreendemos ser mais próximo do que a Bíblia nos ensina, dentro de nossa tradição batista. Temos igrejas sem governo e qual é a característica? Representados pelo grupo chamado Quakers. Não possuem qualquer administração eclesiástica. Temos o tipo de governo monárquico, geralmente possui um fundador bem específico, uma centralização do governo bem definido, como por exemplo a Igreja Católica Romana. Temos o tipo de governo episcopal, que gerencia as comunidades locais a partir do trabalho de bispos, que atuam como supervisores das igrejas e aqueles que direcionam a administração eclesiástica. Temos o tipo de governo presbiteriano, possui um presbitério como órgão administrativo, ou seja, uma espécie de conselho que toma as decisões e gerencia a dinâmica eclesiástica. Temos também o governo congregacional, que possui uma assembleia local composta por todos aqueles que possuem direitos de voto, outorgados por um estatuto a fim de deliberar as decisões da comunidade. Temos alguns modelos que são mistos, aqueles que têm optado por quebrar alguns paradigmas para serem sensíveis às necessidades e possibilidades diante da realidade presente, remodelando seus sistemas administrativos, gerenciais e institucionais. Temos também a liderança colegiada, não necessariamente é um órgão administrativo, no entanto, é composta pelos pastores e líderes espirituais do rebanho, que normalmente têm poder de influência e direção na vida da igreja. Pensando nisso, você sabe qual é o modelo adotado pela sua igreja local? Já parou para pensar? Qual que é o nosso modelo de governo? Isso é extremamente importante que você saiba. E por que a nossa igreja adota esse sistema ou esse modelo? E como esse sistema influencia a dinâmica da vida do corpo de Cristo que congrega neste local? Então, pare por um instante e reflita nessas perguntas.
e desafio você a responder aqui no chat que tipo de governo nós temos enquanto Igreja Batista e igreja local. Será uma igreja sem governo? Será um modelo monárquico? Será um modelo episcopal? Será um modelo presbiteriano? Será um modelo congregacional? Será um modelo misto? Ou uma liderança colegiada? Qual desses modelos você acha que se aplica a nós? Responda aqui, querido. Qual desses modelos você acredita ser o nosso modelo? A Bíblia fala pouco acerca das estruturas funcionais e dos padrões organizacionais estabelecidos nos primórdios da igreja. Certamente eles eram diferentes dos que temos à disposição no nosso século. Podemos, porém, visualizar princípios básicos que delineavam a organização eclesiástica no Novo Testamento. Então, esses princípios são relacionados pelo escritor Jenny Getz, numa publicação de um livro de 2007, e ele diz assim: encarar a realidade dos problemas, desenvolver uma perspectiva adequada dos problemas e estabelecer prioridades. Ele também continua dizendo: delegar responsabilidade a pessoas qualificadas, manter o devido equilíbrio entre fatores divinos e humanos, procurar uma maneira de solucionar os problemas e tomar decisões, levar em conta atitudes e sentimentos das pessoas que estão envolvidas e solucionar cada problema sob liderança do Espírito Santo. Ainda o autor nos aconselha como organização a construir estruturas funcionais, simples, flexíveis e que satisfaçam necessidades. Criar organizações somente para copiar modelos geralmente não edifica o corpo de Cristo. Devemos nos estruturar organizacionalmente de tal maneira que possamos experimentar os princípios bíblicos do Novo Testamento, dirigidos ao tipo de vida em comunidade que Deus intenciona para nós. Bom, nosso objetivo é fazer a vontade de Deus, única e exclusivamente. Nossa missão nos direciona para Deus e o próximo e o mundo perdido. Nossas estruturas devem nos ajudar a cumprir essa missão. É por isso que nós nos organizamos em ministérios, um deles. Nos organizamos por meio de trabalho social, que é o projeto Amigos da Rua. Temos frente missionária e evangelística. Temos discipulado e relacionamento por meio das células. Mas quando olhamos para a nossa estrutura, obviamente olhamos para a nossa visão e para a nossa missão. Missão é ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Visão é ser uma igreja relevante para o nosso tempo. Então, nesse tempo que nós estamos, nós desejamos ser relevantes. E é natural que nesse tempo a questão de ordem social aflore. Mas também é natural que daqui a pouco, na retomada, a gente volte com mais intensidade para a questão evangelística. E assim por diante. Então a gente precisa entender que a nossa estrutura deve nos ajudar a cumprir a nossa missão. Nossa estrutura ajuda a gente a cumprir a nossa missão? A atingir a visão que temos? Então essa é a pergunta que precisamos fazer. Se estivermos convictos de que devemos fazer a vontade de Deus, a nossa missão sempre vai nos direcionar para Ele, para o próximo e para o mundo perdido que nos cerca. Então nossas estruturas devem nos ajudar a cumprir essa missão. Não é à toa que nós temos um brechó, um bazar que funciona aqui. Porque nos ajuda a nos relacionar com a nossa comunidade, nos ajuda a chegarmos mais próximos dessas pessoas e por meio do servir de maneira muito simples, muito humilde, que é por meio do brechó e do bazar, servirmos a comunidade e levarmos a salvação por meio do testemunho, por meio da pregação da palavra, por meio da assistência daquilo que podemos fazer para cada uma dessas pessoas. Então concluo esse assunto dizendo para você que a nossa estrutura deve nos ajudar a cumprir a nossa missão. Amém? Quero também agora mudar de assunto novamente dentro dessa série, desse episódio, e quero falar um pouquinho com você também a respeito de como alguém se torna membro da igreja local. Você sabe como alguém pode se tornar membro da igreja local? Enquanto você pensa, nós vamos aqui introduzindo o assunto.
é importante dentro deste assunto entendermos que o nosso modelo ou tipo de governo é o congregacional. Sabe por quê? Porque nós temos uma assembleia local que nós fazemos para prestar contas, para alinhar assuntos, para levar propostas e decidirmos juntos. Claro que existem coisas que a liderança por si só, essa, né, escolhida por Deus e chancelada pela igreja, pode fazer, mas existem coisas que são importantes e devem envolver a igreja. Por isso que sempre a gente faz prestação de contas, sempre a gente reúne para conversar ou para expor um assunto que é de necessidade estrutural e administrativa. Claro que as questões de ordem espiritual caminham, né, paralelo a isso, mas as decisões de ordem administrativa e eclesiástica, né, relacionada ao governo da igreja, precisam ser tomadas em assembleia. Nosso governo é congregacional. Possuímos uma assembleia que se reúne sempre dentro daquilo que o nosso estatuto reza ou nos orienta, composta por todos aqueles que possuem direito a voto, que é outorgado também por esse estatuto. E aí ali nós prestamos conta, ali nós informamos, ali nós deliberamos, tomamos decisões em conjunto, aprovamos relatórios, atas e assim por diante. Então, temos uma diretoria estatutária, temos um conselho administrativo que nos ajuda a manter as contas em ordem, de acordo com as decisões tomadas nessa assembleia, mas temos essa assembleia para prestar contas e tomar algumas decisões. Claro que existem decisões de menor proporção, de menor impacto, que são decididas entre diretoria e liderança, porque senão inviabiliza o governo, o direcionamento da igreja, estrategicamente falando. Existem coisas que realmente precisam ser passadas direto pela Assembleia. E isso nós cumprimos aqui, por isso o nosso modelo é um modelo congregacional. Então, quando a gente convocar uma Assembleia, lembre-se, né, você faz parte desse governo, você faz parte desse modelo. E a sua opinião, o seu voto, a sua presença é extremamente importante para nós. Então, quando convocarmos uma Assembleia, participe em nome de Jesus, para que você possa também ajudar a tomar as decisões, a validar os relatórios, aprovando-os, também as atas, sugerindo, trazendo assuntos que são importantes para a gente poder discutir naquela ordem ou não. Amém, queridos? Então aqui encerro essa parte, esse assunto. Quero continuar falando com os irmãos de um outro assunto também muito importante, que traz na nossa memória algo que é importante, que traz à nossa memória algo que é necessário e que todos nós precisamos compreender. Como alguém se torna membro da igreja local? Você já parou para pensar? É por meio do batismo? Tem alguma outra forma? Enquanto você pensa aí, caso você queira compartilhar comigo aqui, eu vou respondendo para você, fazendo uma breve introdução sobre esse tópico, esse assunto dentro desse episódio. Ser membro de uma igreja local significa aceitar que a Igreja Universal e Invisível de Cristo se manifesta de forma local e visível na Terra. Algumas pessoas que dizem serem crentes, professos, insistem em dizer que é suficiente ser membro da Igreja Espiritual de Deus e não há necessidade de qualquer compromisso com a igreja local. Bom, no entanto, ser membro de uma igreja local, queridos, além de evidenciar algo espiritual, é vital para assegurar a pureza da fé e a disciplina. É importante ressaltar que a conversão é essencial para alguém se tornar membro de uma igreja local. Talvez seja esse o preço que muitos não estão dispostos a pagar atualmente. Concordamos com De Young quando ele afirma que é impossível um cristianismo sem igreja. É possível se tornar membro da igreja local a partir de 4 meios estabelecidos: o batismo nas águas por imersão trina, a transferência entre igrejas que professam a mesma fé, a aclamação, né, validando-se aí alguns princípios e valores, informando o irmão sobre aquilo que é a igreja a qual ele está se filiando, e a reconciliação. O que significa cada um desses meios? Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes. Como alguém se filia à igreja local? Em primeiro lugar, ele pode se afiliar
através do batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando o interessado é um novo convertido. Então, a gente discipula a pessoa, capacita, treina, orienta, e aí ela vai para o batismo, e aí o batismo é feito dessa forma. Também através de carta de transferência, quando a pessoa, o irmão, a irmã interessado ou interessada, já é membro da igreja, de uma igreja, da mesma fé e ordem. Também por carta de transferência, quando o interessado ou a interessada já é membro de uma igreja batista de mesma fé e ordem. Também através de aclamação, quando o interessado é originário de outra igreja evangélica apenas, sendo que em alguns casos os candidatos podem ou devem submeter-se ao batismo nas águas. Lembre-se, o batismo que nós pregamos e professamos e praticamos é o batismo por imersão trina. Imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o caso de alguns outros, como o caso de algumas outras religiões que não fazem o batismo por imersão como nós fazemos. Através da reconciliação, quando o interessado esteve desligado por disciplina cirúrgica e foi recebido novamente após período de disciplina e orientação eclesiástica, mentoria e avaliação da própria igreja. Então, é importante entendermos o que significa fazer parte de uma igreja local, é importante entendermos as formas de recebimento das pessoas na igreja, como ela pode se tornar membro da igreja, batismo nas águas, por carta de transferência, por aclamação, por reconciliação, sempre observando as suas particularidades, Mas também entender que a igreja local é um lugar para a gente vivenciar a nossa fé em Cristo Jesus. E quando pensamos em alguém que vai se batizar, que passa por uma sala de discipulado, passa por um treinamento, passa por uma entrevista, ou seja, faz ali a sua profissão de fé, e aí dessas conversas bacanas, ele é direcionado para o batismo, sendo aprovado pela congregação, e algumas vezes, em alguns lugares, até ele faz essa entrevista diretamente com o pastor e um grupo de líderes, e aí a partir daí ele é ou não direcionado para o batismo. Mas aí, quando alguém é desligado da igreja local? Bom, por desligamento devido à disciplina eclesiástica cirúrgica, que é o desligamento do rol de membros, quando alguém morre, ou por carta de transferência, no caso de sair de uma igreja batista para outra da mesma fé e ordem. Também por pedido pessoal de desligamento, também chamada de carta demissória, derivado do princípio da liberdade de consciência incorporado nas igrejas batistas ao longo da história. Então é importante entendermos os tipos de disciplina que temos na igreja, entendermos a forma como as pessoas são aceitas ou passam a fazer parte do rol de membros da igreja e também de que maneira elas podem se desligar da igreja local. Amém, queridos? Agora, é importante também entendermos como acontece o processo de integração e crescimento espiritual em nossa igreja. Mas como acontece o processo de integração e crescimento espiritual em nossa igreja? Como acontece o processo de integração e crescimento espiritual em nossa igreja? Nós possuímos a seguinte compreensão em relação à integração e o crescimento espiritual de um novo membro. O membro integrado e em constante crescimento transita em 3 ambientes na igreja. Os cultos, sejam eles de fé e esperança, sejam eles devocionais, sejam eles de celebração, os ministérios e as células. E é importante que esse candidato, ao se tornar membro da Igreja Batista Satélite Íris, se engaje numa escola de estudo bíblico, ou seja, numa escola bíblica, numa escola de líderes, ou em algum outro projeto de ensino intencional e comunitário. Então eu agradeço a Deus porque a gente tem o Amigos da Rua que nos dá esse entendimento, principalmente nesse tempo de pandemia onde nós tivemos que parar muitas atividades. Ou seja, os cultos são os momentos em que celebramos a Deus, adoramos o Senhor, lembramos do que Ele fez e faz por nós. É um tempo de falar com a igreja e como um todo.
faz parte do encorajamento comunitário e individual durante o culto. Agora, os ministérios da nossa igreja são ambientes onde o serviço cristão acontece. Os diversos meios e frentes de serviço local expressam o amor cristão de forma concreta. Cada ministério está interligado, mas também, de certa forma, querido, atende demandas específicas no meio de toda a igreja do Senhor. Temos também as células. E quanto a isso, extremamente importante porque nós entendemos que aqui é onde nós nos relacionamos. Aqui é onde nós desenvolvemos esse relacionamento e crescemos na nossa comunhão e também diante de Deus e junto com os nossos irmãos. Então, as células são o jeito de viver da nossa igreja. É o jeito que nós queremos viver, tendo comunhão, acolhimento, acompanhamento, discipulado e trazendo novas pessoas, evangelizando e cumprindo o ID. É uma forma de engajar pessoas na evangelização e na aplicação bíblica em suas vidas. Na dinâmica de uma igreja com muitos membros, os pequenos grupos ou as células providenciam um ambiente de comunhão, integração, amizade, edificação e sobremaneira de evangelização pessoal por meio de amizade, por meio de relacionamento. O ensino aqui para nós da Igreja Batista Satélite Íris acontece em 4 momentos. E quando a pessoa está chegando na igreja, ela é convidada a participar da escola bíblica. Quando é alguém que a gente percebe que tem muita dúvida em relação à doutrina batista, a gente tem uma conversa mais ao pé do ouvido, traz uma orientação, um aconselhamento bíblico em relação à permanência dela na igreja ou não, e o entendimento sobre como a igreja trabalha, como a igreja funciona, quais são os nossos princípios e valores. E aí, em segundo lugar, existe a escola de líderes ou a escola bíblica, onde esse novo membro começa a se preparar para servir nos ministérios, na célula da igreja e nos projetos da igreja. E também temos aí a nossa frente missionária, a nossa frente social, que nos dá aí a oportunidade ampla e avançada para a formação contínua dos membros da igreja. Ou seja, um local para eu praticar, um local para eu servir e pôr em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido, seja na escola bíblica, seja na escola de líderes, seja por meio dos devocionais, dos livros que leio, por meio da palavra de Deus propriamente dita e aquilo que o pastor tem procurado me ensinar, por meio dos vídeos, por meio das lives e dos cultos de ensino que nós temos na nossa igreja. Em quarto lugar, aí existe a escola bíblica, vai existir escola de líderes, onde esse membro ou esse novo irmão integrado vai começar a se preparar para servir. E aí ele conhece um pouco mais da igreja, conhece um pouco mais da nossa cultura, conhece um pouco mais do jeito de ser da Igreja Batista Satélite Íris e o que a igreja tem como princípio, valor, visão, missão e aonde ela pode servir. E aí, na prática, por meio do projeto Amigos da Rua, por meio de ações evangelísticas, por meio de alguns projetos que certamente vão existir aqui, nesse âmbito social e também nesse âmbito evangelístico, onde a pessoa pode, de maneira ampla, uma formação avançada e continuada para os membros. Então, se você tem oportunidade de servir no Amigos da Rua, ou servir em frentes evangelísticas da igreja, ou nos ministérios, você estará aprendendo muito. Sem contar que a nossa escola bíblica hoje está sendo reformulada, estamos orando por isso, para trabalharmos melhor nesse tempo e trazermos aí algo mais contextual, sem negociarmos princípios e a própria palavra de Deus, para que você também aprenda olhando para os temas atuais. Amém, queridos? Então é importante a sua participação. Aí eu te pergunto, como você chegou até a nossa igreja local? Você já refletiu? Já parou para pensar? Já se perguntou, eu conheço tão bem a minha igreja? Eu conheço a doutrina? Eu conheço o estatuto? Eu sei, agora qual é o modelo de governo? Eu entendo agora como as pessoas fazem parte e podem fazer parte da igreja? Eu entendo agora como as pessoas podem se desligar? Eu entendo agora a importância da disciplina, para a santificação, para o crescimento. Então eu entendo algumas coisas que são importantes, mas eu também preciso me perguntar se resta alguma dúvida, pensando exatamente nesse retrospecto. Quando eu cheguei na igreja? E aí o que me chama a atenção aqui no satélite?
E o que você acredita que essa igreja tem a lhe oferecer e o que você tem a oferecer a essa igreja? Porque quando nós nos tornamos membros, precisamos pensar nisso. Senão fica uma ideia de que eu vou para a igreja porque é conveniente, é benéfico. E além de ser conveniente e benéfico, eu não preciso fazer nada. Não, eu fui chamado para servir. E aí eu preciso entender em que área posso servir. E aí a gente começa a falar de dons, talentos, de capacitação, coisas que a igreja do Senhor tem se movimentado em fazer ao longo desse tempo. E que o Senhor toque no seu coração, no coração de todos aqueles que necessitam entender e aprofundar o seu relacionamento com o Senhor e praticar a sua salvação. E qual plano de ação nós poderíamos ter quando pensamos na disciplina na igreja? Eu gosto muito de pensar em Mateus 18, verso 15 e 20, que diz o seguinte. E aí nós já falamos aqui, né? Até exaustivamente sobre esse assunto, mas é sempre importante reforçar. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja ou leve para o pastor, para o seu líder, como já orientei. E se ele se recusar a ouvir também, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui nós temos algumas orientações extremamente importantes. Esse texto nos mostra como elaborar um plano de ação para disciplina na igreja. E você percebe que é algo muito particular, é muito pessoal, mas é algo que a gente sempre tem que falar e sempre orientar, porque isso leva tempo e as pessoas precisam se sentir maduras para fazer isso. Para disciplinar umas às outras, né? Disciplinar, de novo, lembrando que deve ser em amor e não de qualquer forma, não de maneira grosseira, não de maneira que exponha, não de maneira que humilhe, não de maneira que faça a pessoa se sentir mal. Então, o primeiro passo para isso, considere o assunto de alta prioridade, pois envolve a família de Deus. Se o irmão, o texto está dizendo, em segundo lugar, ou segundo passo, admita a possibilidade do outro falhar. Se o irmão pecar, e aí a gente continua, em terceiro passo, confronte seu irmão pecador de seu erro evidente contra você. Se o irmão pecar contra você, vá. E essa é uma das dificuldades, fazendo um parêntese aqui, que temos ao viver disciplina na igreja. É ir falar com quem nos magoou, com quem nos feriu, é ir falar com quem errou contra nós, é ir falar com as pessoas. Abrindo um parêntese, esta é uma das dificuldades que temos ao viver a disciplina na igreja. É ir falar com quem nos magoou. A mágoa, de certa forma, é um sentimento que pretende nos proteger de continuar a ser ferido, o que faz com que o caminho entre o ofendido e o ofensor seja muito grande, mesmo que na verdade sejam apenas alguns passos de distância. O confronto é difícil demais para muitos de nós, mas ele deve existir. Se não há o confronto, isso pode acontecer num diálogo de coração aberto. Ou haverá uma profunda raiz de amargura no coração de quem se sentiu machucado e injustiçado. Ou haverá fofoca. Nenhuma dessas opções serve para a igreja que busca a santidade. Então, que nós possamos agir olhando para esses passos, né? O primeiro passo, considerar o assunto de alta prioridade. Em segundo lugar, admitir a possibilidade do outro falhar, do outro errar. E em terceiro lugar, confrontar seu irmão pecador de seu erro evidente contra você. Assim nós cresceremos. Assim nós
nos santificaremos. A repreensão bíblica em Mateus 18, em sua tradução, é o mesmo que repreender em amor. É o que Paulo ensina aos Gálatas no capítulo 6, verso 1. O pecador é nosso irmão, não nosso inimigo. Devemos tratá-lo da mais alta estima. E aí eu tenho um quarto passo aqui. Privacidade na confrontação e no diálogo. Se o irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele. Não leve ninguém, não fale para ninguém, converse com a pessoa, olho no olho, com muita humildade, com muito amor. Um quinto passo, sua confrontação deve almejar a restauração. Então, o versículo continua dizendo, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Um sexto passo, alternativas se não houver sucesso na primeira confrontação. Tem algumas alternativas se você não obtiver sucesso na primeira confrontação. O texto continua dizendo, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, e aí ele continua nos ensinando. Então é importante termos isso em mente. Um sétimo passo é a obediência aos seus líderes espirituais. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O padrão que deve ser adotado em todos os momentos é o perdão. O objetivo de confrontar, o objetivo de disciplinar é perdoar, é restaurar. É isso que nós precisamos ter. Então que eu e você entenda que esse processo de disciplina é extremamente importante para a saúde do corpo de Cristo, mas também para o nosso crescimento, tanto quanto pessoa, como irmão na fé e quanto igreja, em nome de Jesus. Então eu quero concluir esse episódio dizendo para você, aprendemos muitas coisas, relembramos outras, mas no final de tudo isso, o que nós vamos fazer com o que aprendemos? Vamos praticar ou vamos guardar para o nosso intelecto? Fica a reflexão no final desse episódio para nós. Que Deus abençoe você e sua casa, sua família, o seu domingo. Eu quero ainda orar com você, mas antes quero convidar você a estar conosco no nosso culto de celebração. Hoje é um dia especial, faremos a abertura da nossa campanha de missões nacionais, Jesus Cristo, a única esperança. E teremos na ocasião a visita dos irmãos do JCM, os Jovens com uma Missão, que vão fazer promoção missionária aqui na igreja, contando um pouco dos seus projetos, convidando a igreja, os jovens e adolescentes a fazerem parte do que Deus está fazendo. Amém, queridos? Se você precisar de mim ou da minha esposa, precisar de aconselhamento, precisar de oração, precisar apenas de um ouvido para que você seja ouvido, conte com a gente, conte conosco, estamos à sua disposição. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse quarto episódio da série Ser Igreja. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e eu peço ao Senhor que não fique apenas para o nosso intelecto, para o nosso conhecimento, mas que seja para a nossa prática diária enquanto igreja, porque desejamos, Pai, ter uma base firme e sólida, porque desejamos crescer. Então ajuda-nos, Senhor, a aprender mais de Ti para continuar servindo ainda melhor. Agradeço ao Senhor por todos aqueles que estão conosco do início ao fim e peço que o Senhor continue a nos direcionar, nos dirigir, a nos abençoar e nos livrar de todo mal. Possamos praticar todos os princípios que aprendemos nesse episódio. E assim nós oramos também pelos enfermos, pelos enlutados, para que o Senhor promova a cura, para que o Senhor, Pai, traga o consolo aos corações, mas também, Pai, que o Senhor recupere a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. É o que nós te pedimos nesse tempo, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.